O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Caminhar me faz por verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias de minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deus, Pai e Criador, agradecemos pela vossa paternidade sem fronteiras, pela vossa beneficência sem limites, pelo vosso amor sem exigências. Pedimos que nos abençoe, porque acordamos mais uma fração de nossa consciência, porque abrimos os olhos para mais um ângulo da visão, porque andamos mais um passo na jornada evolutiva. Senhor, ainda temos muito que aprender acerca da rogativa, das emoções que ela favorece, das irradiações que se sucedem em estado de êxtase, da felicidade que podemos perceber na humildade da prece. Jesus, não nos deixeis abandonar esses recursos espirituais. Ensinai-nos outra vez como ensinastes aos discípulos, a orar sem que essa oração nos leve a repetições sem discernimento, a esperar perceber sem fazer esforço, a confiar sem intolerância. Ensinai-nos a orar na faixa do amor com a vida e pela vida, com a sabedoria e pela sabedoria, e que, acima de tudo, cumpra-se a vossa vontade e não a nossa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Senhor da vida, queremos, mais uma vez, elevar as nossas preces e a nossa frequência vibratória, a fim de entrarmos em sintonia com a corrente franciscana, com as falanges brancas do universo e com os orixás que regem a nossa casa. Pedimos a Francisco de Assis, a Miguel Arcanjo e a Tupinambá, o nosso guia-chefe, que venha em nosso concurso, nos abençoando e nos fortalecendo, para que sigamos no caminho da caridade e da evolução espiritual. Rogamos a Maria Santíssima pela paz no mundo, que as ambições materiais dos líderes das nações em conflito deem lugar ao sentimento de fraternidade e solidariedade, justamente como nos ensinou o Divino Mestre quando disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Que os trabalhadores do mundo maior amparem as vítimas desses conflitos, sobretudo os mais vulneráveis e as crianças, que são as sementes de um futuro melhor. Que possamos potencializar com as nossas preces as correntes de vibração espalhadas por todo o mundo que clamam pela paz, colaborando com os guias espirituais
para o saneamento da psicosfera do nosso planeta. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara e pelos irmãos que ajudam a mantê-la e aos projetos sociais da CFA. Que as nossas preces envolvam a todos os nossos entes queridos, encarnados e desencarnados. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, agora e sempre. Obrigado, Senhor. Queridos irmãos, bem-vindos a mais um Evangelho virtual da Casa de Francisco de Assis. Hoje nós temos o capítulo 27 do Evangelho, Pedi e obtereis. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas para serem vistos pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe peçais. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 5 a 8. O item é ação da prece, transmissão do pensamento. A prece é uma invocação, mediante a qual o homem entra, pelo pensamento, em comunicação com o ser a quem se dirige. Pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos orar por nós mesmos ou por outrem, pelos vivos ou pelos mortos. As preces feitas a Deus escutam-nas os espíritos incumbidos da execução de suas vontades. As que se dirigem aos bons espíritos são reportadas a Deus. Quando alguém ora a outros seres que não a Deus, falo recorrendo a intermediários, a intercessores, porquanto nada sucede sem a vontade de Deus. O Espiritismo torna compreensível a ação da prece, explicando o modo de transmissão do pensamento, quer no caso em que o ser a quem oramos acuda ao nosso apelo, quer no em que apenas lhe chegue o nosso pensamento. Para aprendermos o que ocorre em tal circunstância, precisamos conceber, mergulhados no fluido universal que ocupa o espaço, todos os seres, encarnados e desencarnados, tal qual nos achamos neste mundo, dentro da atmosfera. Esse fluido recebe da vontade uma impulsão. Ele é o veículo do pensamento, como o ar o é o do som, com a diferença de que as vibrações do ar são circunscritas, ao passo que as do fluido universal se estendem ao infinito. Dirigido, pois, o pensamento para um ser qualquer, na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado, ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece entre um e outro, transmitindo de um ao outro o pensamento, como o ar transmite o som. A energia da corrente guarda proporção com a do pensamento e da vontade. É assim que os espíritos ouvem a prece que lhes é dirigida, qualquer que seja o lugar onde se encontre. É assim que os espíritos se comunicam entre si, que nos transmitem suas inspirações, que relações se estabelecem à distância entre encarnados. Essa explicação vai, sobretudo, com vistas aos que não compreendem a utilidade da prece puramente mística. Não tem por fim materializar a prece, mas tornar-lhe inteligíveis os efeitos, mostrando que pode exercer ação direta e efetiva. Nem por isso deixa essa ação de estar subordinada à vontade de Deus, juiz supremo em todas as coisas, único apto a torná-la eficaz. Pela prece,
obtém o homem o concurso dos bons espíritos que acorrem a sustentá-lo em suas boas resoluções e a inspirar-lhe ideias sãs. Ele adquire, desse modo, a força moral necessária a vencer as dificuldades e a volver ao caminho reto, se deste se afastou. Por esse meio, pode também desviar de si os males que atrairia pelas suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vê arruinada a sua saúde em consequência de excessos a que se entregou e arrasta, até o termo dos seus dias, uma vida de sofrimento. Terá ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura que deseja? Não, pois que houvera podido encontrar na prece a força de resistir às tentações. Se em duas partes se dividirem os males da vida, uma constituída dos que o homem não pode evitar e a outra das tribulações de que ele se constitui a causa primária, pela sua incúria ou por seus excessos, ver-se-á que a segunda, em quantidade, excede de muito a primeira. Faz-se, portanto, evidente que o homem é o autor da maior parte de suas aflições, às quais se pouparia se sempre obrasse com sabedoria e prudência. Não menos certo é que todas essas misérias resultam das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos pontualmente, seríamos inteiramente ditosos. Se não ultrapassássemos o limite do necessário, na satisfação das nossas necessidades, não apanharíamos as enfermidades que resultam dos excessos, nem experimentaríamos as vicissitudes que as doenças acarretam. Se puséssemos freio à nossa ambição, não teríamos de temer a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não teríamos de recear a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho abatido. Se praticássemos a lei de caridade, não seríamos maldizentes, nem invejosos, nem ciosos, e evitaríamos as disputas e dissensões. Se mal a ninguém fizéssemos, não houvéramos de temer as vinganças, etc. Admitamos que o homem nada possa com relação aos outros males, que toda prece lhe seja inútil para livrar-se deles. Já não seria muito o ter a possibilidade de ficar isento de todos os que decorrem da sua maneira de proceder? Ora, aqui facilmente se concebe a ação da prece, visto ter por efeito atrair a salutar inspiração dos espíritos bons, granjear deles força para resistir aos maus pensamentos, cuja realização nos pode ser funesta. Nesse caso, o que eles fazem não é afastar de nós o mal, porém sim desviar-nos do mau pensamento que nos pode causar dano. Eles em nada obstam ao cumprimento dos decretos de Deus, nem suspendem o curso das leis da natureza. Apenas evitam que as infringamos, dirigindo nosso livre-arbítrio. Agem, contudo, à nossa revelia, de maneira imperceptível, para não nos subjugar à vontade. O homem se acha, então, na posição de um que solicita bons conselhos e os põe em prática, mas conservando a liberdade de segui-los ou não. Quer Deus que seja assim, para que aquele tenha a responsabilidade dos seus atos e o mérito da escolha entre o bem e o mal. É isso o que o homem pode estar sempre certo de receber se o pedir com fervor, sendo, pois, a isso que se podem sobretudo aplicar estas palavras: pedi e obtereis. Mesmo com a sua eficácia reduzida a essas proporções, já não traria a prece resultados imensos? Ao Espiritismo fora reservado provar-nos a sua ação, com o nos revelar as relações existentes entre o mundo corpóreo e o mundo espiritual. Os efeitos da prece, porém, não se limitam aos que vimos de apontar. Recomendam-na todos os espíritos. Renunciar alguém à prece é negar a bondade de Deus. É recusar para si a sua assistência e para com os outros abrir mão do bem que lhes pode fazer. Acedendo ao pedido que se lhe faz, Deus muitas vezes objetiva recompensar a intenção, o devotamento e a fé daquele que ora.
Daí decorre que a prece do homem de bem tem mais merecimento aos olhos de Deus e sempre mais eficácia, porquanto o homem vicioso e mau não pode orar com o fervor e a confiança que somente nascem do sentimento da verdadeira piedade. Do coração do egoísta, do daquele que apenas de lábios ora, unicamente saem palavras, nunca os ímpetos de caridade que dão à prece todo o seu poder. Tão claramente isso se compreende que, por um movimento instintivo, quem se quer recomendar as preces de outrem, falo de preferência as daqueles cujo proceder sente-se há de ser mais agradável a Deus, pois que são mais prontamente ouvidos. Por exercer a prece uma ação magnética, poder-se-ia supor que o seu efeito depende da força fluídica. Assim, entretanto, não o é. Exercendo sobre os homens essa ação, os espíritos, se necessário, suprem a insuficiência daquele que ora, ou agindo diretamente em seu nome, ou dando-lhe momentaneamente uma força excepcional, quando o julgam digno dessa graça, ou que ela lhe pode ser proveitosa. O homem que não se considere suficientemente bom para exercer salutar influência, não deve por isso abster-se de orar a bem de outrem, com a ideia de que não é digno de ser escutado. A consciência da sua inferioridade constitui uma prova de humildade, grata sempre a Deus, que leva em conta a intenção caridosa que o anima. Seu fervor e sua confiança são um primeiro passo para a sua conversão ao bem, conversão que os espíritos bons se sentem ditosos em incentivar. Repelida só é a prece do orgulhoso, que deposita fé no seu poder e nos seus merecimentos e acredita ser-lhe possível sobrepor-se à vontade do Eterno. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. A influência do lugar ou do tempo só se faz sentir nas circunstâncias que favoreçam o recolhimento. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e colimam o mesmo objetivo, porquanto é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importa seja grande o número de pessoas reunidas para orar, se cada uma atua isoladamente e por conta própria? 100 pessoas juntas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, ligadas por uma mesma aspiração, oram quais verdadeiros irmãos em Deus, e mais força terá a prece que lhe dirijam do que a das 100 outras. Bem, meus irmãos, esse tema do Evangelho de hoje, que é a prece, a oração, trata de uma das maiores forças que os espíritos possuem, que é o pensamento. A própria ciência já admite a possibilidade da influência da força do pensamento e tem realizado várias experiências nesse sentido. O fato é que nós espíritos temos um campo eletromagnético que funciona como um transmissor-receptor, ou seja, nós transmitimos e captamos energias o tempo inteiro. E quem alimenta o nosso campo eletromagnético é exatamente o nosso pensamento. É ele que vai definir a frequência do nosso campo vibratório. Por isso é que quando nós oramos, nós emitimos uma energia que pode ser utilizada para aquele propósito para o qual nós direcionamos os nossos desejos. E os guias espirituais utilizam essas energias para fazer as interferências necessárias, mas sempre respeitando o nosso merecimento e o nosso livre-arbítrio. Então é lógico concluir que, se muitas pessoas se unirem com o mesmo propósito, a força que o pensamento dessas pessoas unidas pode gerar é enorme. É assim que se forma uma corrente mediúnica numa casa espírita. Quando todos os médiuns estão concentrados no mesmo propósito, a energia da corrente pode realizar verdadeiros milagres. O pedir e obtereis não é uma ação automática, mecânica.
Até porque nós sabemos que a espiritualidade não nos dá o que nós queremos, mas sim o que nós precisamos. Quantas vezes nós pedimos nas nossas preces coisas que nós não conseguimos? Certamente é porque não merecemos ou aquilo não nos fará bem. O que nós realmente precisamos aprender é como pedir. Em vez de pedirmos para que alguma coisa aconteça, por que não pedir forças para realizar essa mesma coisa? Ou resignação caso essa coisa não se concretize? E o poder da oração costuma ser menosprezado. Quando as pessoas às vezes querem ajudar seus entes queridos e procuram as casas espíritas e são orientadas a orarem por esses afetos, só faltam dizer só isso. É que elas não têm noção do poder e da eficácia de uma corrente de prece. Elas não sabem o quanto os guias espirituais podem ajudar utilizando a força das nossas preces. Por isso que Jesus disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu ali estarei. E nós podemos usar essa força poderosa em qualquer situação, em qualquer lugar. E muitas vezes um pensamento positivo, uma mentalização, uma prece, pode ser mais útil do que uma ação ou uma atitude. Então essa é a lição que o Evangelho de hoje traz. Que nós usemos mais sabiamente o poder da nossa prece. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que a paz de Deus permaneça em nossos corações, agora e sempre.